Sabe, tem um livro que você precisa ler, né? As pessoas sempre perguntam para mim qual livro que eu devo ler. E sabe, existem obras de arte na literatura, né? Eu costumava dizer para as pessoas, eu dizia assim, eu vivi muitas vidas, porque quando eu era mais novo eu lia muito, muito mesmo, né? Eu lia 30 livros por mês, era uma produção assim absurda. E é engraçado quando você lê um bom livro, né? Mesmo uma história, um romance, um bom livro, né? Como O Fio da Navalha de Somerset Maugham, você aprende com a vivência daqueles personagens, você aprende com a vida dos outros. Você não precisa muitas vezes passar por todas aquelas situações para você saber e aprender as lições que aquela pessoa aprendeu, que aquele personagem aprendeu, que aquele autor conseguiu passar através de um bom livro. Você lê Joyce, né? Ulisses, e é um livro, é uma obra de arte, assim, é um livro que sabe, cada capítulo, cada parte tem uma cor, tem um som, tem um cheiro, tem um sabor, né? E tem até uma tabelinha para você saber qual é o sabor daquele capítulo, qual é a cor daquele capítulo, qual é o tom daquele capítulo, qual é, sabe, o cheiro daquele capítulo. É uma coisa fenomenal. Você lê Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido, que sabe, são Balzac, né? Balzac escreveu, teve uma produção absurdamente grande, e o personagem, a comédia humana de Balzac, né, onde ele retratava a burguesia francesa da época dele, onde o personagem principal de uma novela de Balzac aparece nas outras novelas, né? Balzac foi o precursor do crossover, né? Você lê uma novela de Balzac e aquele personagem principal daquela novela, ele aparece nas outras novelas e eles vão se misturando naquela sociedade. Esse outro livro é sobre esse outro personagem, mas ele interage com aquele personagem daquele outro livro. É uma coisa assim absurda. Mas tem um livro que acima de todos os outros você deveria ler. E esse livro é a obra de arte das obras de arte. Agora, ele é tão mal falado que é uma coisa assim absurda, né? Ontem eu estava assistindo realmente um cara muito tolo, né? E ele estava falando sobre esse livro. E ele estava falando e o pior, né? Ele quis ser técnico, ele quis ser erudito, e o que ele falou é engraçado, porque qualquer pessoa com um pouco de leitura diria assim, até os elogios que ele fez estão errados, né? Até os elogios a essa obra que ele fez era um vídeo crítico a essa obra, mas até os elogios. Mas é um livro que é uma obra de arte escrita por vários autores, onde, sabe, quando eu estudei hipnose conversacional, você faz loops, né? Você conta a mesma história de formas diferentes, sem que a pessoa perceba, porque você quer que aquela mensagem que está por baixo de todas aquelas histórias, elas afetem a pessoa de uma determinada forma, causem uma transformação nessa pessoa, ajude ela a superar um problema que ela está enfrentando. Mas essa obra, ela faz isso, sabe? Ela parece uma sinfonia. Ontem, por exemplo, né? Ele estava falando sobre uma parte dessa obra que não tem nada a ver com a outra, e de repente eu percebi. Porque ele estava falando, por exemplo, que a Páscoa não tinha nada a ver com Jesus. A Páscoa tinha a ver
com a saída do povo egípcio o povo hebreu do Egito, quando o povo hebreu era escravo, e Moisés libertou o povo hebreu do cativeiro no Egito, e o povo hebreu atravessou o mar e entrou no deserto, rumo à Terra Santa, né? Rumo à Terra Prometida. E é engraçado porque tudo naqueles livros do Antigo Testamento encontra um reflexo perfeito no Novo Testamento, né? E de repente ele mostrou uma cena no vídeo dele que era Moisés abrindo o mar se abrindo. E na hora que ele mostrou aquela cena, eu vi o véu se rasgando. Quando Jesus é crucificado, o véu se rasga. E o povo egípcio saiu do cativeiro e entrou no deserto para atravessar e chegar na Terra Prometida. E na hora que Jesus ele se sacrifica na cruz, o véu do Santíssimo, né, do templo, se rasga. E aquele véu separava todos do Santíssimo. E só quem podia entrar naquele recinto era o sumo sacerdote. E a partir do momento que aquele véu se rasgou, se abriu, né? O cativeiro se abriu. Aquele véu podia ser atravessado, aquele mar podia ser atravessado. Né? E é engraçado porque muitas pessoas acham que depois que você, por exemplo, você recebe a mensagem do cristianismo, você já está salvo, e na realidade você foi liberto do cativeiro e você tem um deserto para atravessar, né? Você tem que crescer, né? Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um caminho precisa ser trilhado. Uma verdade precisa ser vista, né? E uma vida precisa ser vivida. E esse caminho nos leva ao reino de Deus, né? E é engraçado porque aí eu fui conversar com algumas pessoas que estudiosos da Bíblia, né? Que estudaram teologia, teólogos, e eu perguntando: você já viu isso? Você já percebeu que aquela abertura do Mar Vermelho, ela é um reflexo perfeito do véu que se rasgou no Santíssimo? E as pessoas pararam e disseram assim: cara, nunca tinha visto isso. Então, a Bíblia é um livro extremamente profundo, né? É a obra de arte de todas as obras de arte. Você tem obras de arte na humanidade que são fantásticas, né? Algumas que eu já citei, né? Joyce, qualquer livro de Joyce, Dublinenses, mas Ulisses de Joyce né? Proust. Você tem toda a metalinguagem de Miguel de Unânimo, né? de Milan Kundera, né? Pirandello. Você tem, sabe, todas essas obras. Você tem Nikos Kazantzakis, né? Irmão Sol, um livro, uau, pouco conhecido, mas fabuloso. Mas quando você chega na Bíblia, você pega aquele livro e ele contém uma sinfonia perfeita. É como se todas as grandes obras da literatura, elas se eclipsam diante da perfeição
da arquitetura da Bíblia. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, né? Mas eu diria para você, não acredite em mim, pelo amor de Deus. Porque se você acreditar em mim, você vai sair talvez repetindo essas palavras. De que serve isso? Né? Da mesma forma como você acreditava numa coisa, até agora você vai passar a acreditar numa coisa diferente só porque eu falei. Se você não acreditar em mim, você vai dizer, esse cara está falando besteira e também nada vai mudar. Vá lá, olhe, você vai ver algo surpreendente, né? No mínimo, se você soltar os seus pré-conceitos, os seus conceitos prévios, e você olhar aquele livro como, no mínimo, você vai olhar e vai dizer, que loucura, né? Como é que tantos autores diferentes eles conseguiram montar esse quebra-cabeça onde cada peça se encaixa perfeitamente. Faça isso, você vai se surpreender, né? Vai ser uma experiência, no mínimo, enriquecedora. Nem que seja para você discutir melhor. Se quer um livro para ler, né? Todos os outros livros, todos os outros grandes livros da humanidade, e acredite, né? Nisso aí você pode acreditar em mim. Eu já li, se eclipsam, sabe, o Bhagavad Gita, a Sagrada Canção, que é um livro que faz parte da Bíblia do hinduísmo, né, chamado Mahabharata, até os Vedas, e sabe, se eclipsam diante da magnitude da perfeição, onde você começa a olhar e dizer assim, é um tema que se repete, se repete, se repete, se repete. É uma mensagem única que tem ali. E as pessoas costumam dizer assim, não, porque o Deus do Antigo Testamento, leia. E você vai ver que lhe venderam uma propaganda falsa da Bíblia, como se ele fosse um livro raso. E muitos cristãos hoje em dia são fracos porque não conhecem a Bíblia. Talvez, se conhecessem a Bíblia, até deixariam de ser cristão, porque a Bíblia não é um livro para fracos. É uma obra monumental, de uma arquitetura, né, assustadora, de perfeita. É uma sinfonia perfeita. Vá lá. Deixe seu comentário aqui embaixo, né? Comentários, perguntas, críticas aqui embaixo. Você sempre pergunta, qual livro eu devo ler? Pegue uma Bíblia. Mas tem muitas traduções. Homem, pegue uma. Pegue uma e leia essa bexiga. Aquela que estiver mais próxima de você. Depois, você se preocupa com isso, né? Pegue uma e leia. Um grande beijo para você. Deus lhe abençoe.